A paz do Senhor, Deus abençoe a todos, tenham um bom dia. Vamos hoje para mais um Evangelho, Evangelho de João, versículo 31 e 35. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Creis no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já tens visto, e aquele que fala é aquele que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe também: Nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cego, não tereis pecado. Mas como agora dizeis: Vemos, por isso o vosso pecado permanece. Aqui está falando da cura do cego de nascença. Deus curou este cego, né? Então, aqui na palavra, aqui no 31, diz assim: Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Porque ele fala aqui que Deus não ouve a pecadores. Certo, Deus não ouve a pecadores porque nós não temos fé, porque nós não estamos crendo no Senhor, mas nós cremos no Senhor, mesmo que nós sejamos pecadores, Deus nos ouve e Deus nos faz obra nas nossas vidas que muitas vezes nós não imaginamos que aquilo vai acontecer e acontece por causa do nosso amor que nós temos por Deus e de tudo de bom que nós faz. Deus também nos ama e nos faz vencedores. Aqui no 35 diz assim: Jesus ouviu que o tinha expulsado e encontrado e disse-lhe: Crê tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. Então, ele era cego, ele foi curado, ele foi expulso, mas ele não sabia quem era Deus. Aconteceu tudo isso, mas ele não sabia quem era Deus. Então, quando Deus ouviu que tinha o expulsado, Deus encontrou ele e disse: Crês tu no Filho de Deus? E ele não sabia quem era, então ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Muitas vezes acontece isso conosco. Nós não cremos no Senhor, nós faz de conta que não conhece, nós faz de conta que não vemos, nós faz de conta que... Quem é esse Senhor? Muitas vezes você está falando de Deus para uma pessoa e a pessoa diz assim: Que Deus é esse teu que faz tudo e tu está doente? Que Deus é esse teu que tu diz que é tão bom e acontece isso contigo? Mas acontece isso comigo se eu tenho uma dor, se eu tenho uma doença, acontece qualquer coisa de mal comigo, e se Deus está no controle, aquilo não vai perecer em mim, aquilo vai sair de mim. Por quê? Porque Deus está no controle da minha vida. Então Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. Então, como ele era cego, ele não sabia quem era Jesus. Agora ele estava enxergando e Deus explicou para ele.
eu sou o Deus que fala contigo. Tu já tens o visto. Porque ele já estava enxergando, então ele já tinha visto Jesus. Só que ele não sabia quem era. E Jesus explicou para ele: é aquele que fala contigo. E ele disse: eu creio, Senhor, porque ele já tinha sido curado. Então ele estava crendo que Deus era capaz de tudo. Então ele se ajoelhou e adorou pelo feito que Deus tinha feito com ele. Então, mas nós... Aqui Deus não está pedindo para nós adorar Ele só quando Ele fizer alguma coisa, não. Nós temos que adorar Ele todos os dias da nossa vida. Que é para quando chegar a hora de nós precisar do nosso Deus ali, que nós precisamos dele todo dia, mas tem um momento que às vezes a gente se encontra num sufoco, num canto, que não dá para a gente sair daquele sufoco de jeito nenhum, e o Senhor, a gente diz: Senhor, só Tu podes me livrar disso aqui. Só Tu pode, Senhor, fazer isso comigo. Então, Deus vai lá e faz a obra na tua vida. Então, tu só tem que fazer o quê? Ajoelhar e adorar o Senhor que fez a obra na tua vida. Mas muitas vezes tu recebe a graça e vira as costas e vai embora, não está nem aí. Aquele Deus que te curou para tu, ele não existe mais. Não, aquele Deus que te curou, ele existe, ele está de pé, ele está te olhando, ele te vê todo momento, ele vê tudo que tu faz na terra. Se tu fizer coisa boa, ele vê, se tu fizer coisa ruim, ele vê. Se tu estiver doente, ele está vendo que tu está doente. Se tu estiver com saúde, ele está vendo que tu está com saúde. Se tu caminha para a igreja, ele está vendo que tu está caminhando. Se tu se refugia, ele está vendo que tu está se refugiando. Então ele fica com o coração dele também magoado, assim como nós ficamos magoados com nossos filhos. Quando faz qualquer coisa com nós, Deus também fica magoado com nós quando nós os desprezamos, quando nós não fazemos a vontade dele. Então por isso é que nós temos que adorar a Deus todo dia e seguir o caminho dele e orar sem cessar. Não é orar uma vez por dia, uma vez na semana. Qualquer hora dessa eu oro. É orar sem cessar. Essa palavra de hoje, fique todos com Deus e até amanhã.